Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Marco de novo e hoje nós vamos aprender sobre sistema nervoso. Mas antes disso, eu vou dar uma refrescadinha na memória de vocês, lançando algumas questions sobre a aula passada. Então, só para dar uma refrescada mesmo, lança a primeira pergunta. Bom, vamos à resposta da primeira pergunta. A primeira pergunta era: qual o nome do principal tecido responsável por manter um osso ligado ao outro? Bom, como o enunciado já diz, o principal tecido responsável por ligar um osso no outro é sim o ligamento, aquele tecidinho fininho que fica entre um osso e o outro. Tá? Que a gente tem aqui nos dedos, que a gente tem no punho, tem praticamente todas as articulações. Tá? Por que eu botei o principal? Porque os músculos também são responsáveis em estar ligando um osso no outro, né? Tanto que quando alguém machuca um ligamento, o médico envia essa pessoa para um profissional de educação física ou para um fisioterapeuta para estar fazendo um fortalecimento muscular. Por quê? O músculo mais resistente vai estar segurando, obviamente, o músculo específico que vai estar atuando, passando por cima daquela articulação, né? Tanto é que se eu machucar o joelho, não faz sentido eu ficar treinando o braço para fortalecer o joelho, né? Então, por exemplo, se eu machuquei o ligamento do meu cotovelo, eu vou estar treinando o braço, obviamente com algumas restrições, e aí vem o papel do profissional de educação física, do fisioterapeuta, de estar adequando a carga, né, para isso. Para esse músculo estar ajudando a fortalecer a articulação, visto que o ligamento está fragilizado. Não é a questão A. Por quê? Porque, primeiro, que a articulação não é um tecido. Não são nervos. Nervos fazem parte do sistema nervoso, que vocês vão ver agora, na sequência da aula. E, então, a resposta correta é a resposta C. E a D, entre aspas, estaria certa se não fosse o principal ali do enunciado, tá? Vamos à questão 2. Qual estrutura é responsável por realizar o movimento corporal? Movimento entre as articulações. Bom, para quem já entende um pouco mais do conteúdo, essa questão talvez tenha deixado um pouco confuso, né? Porque, na verdade, quem é responsável por realizar o movimento corporal é um conjunto de estruturas, né? O cérebro, o sistema nervoso, né, que envia o sinal até o músculo, que faz ele contrair dentro da articulação, né? Mas a estrutura, sim, responsável por realizar o movimento corporal, né, movimento entre as articulações, eu já coloquei ali entre parênteses articulações, para deixar mais claro que eram os músculos. Por quê? O músculo está ligado no osso, está ligado no outro osso, que quando contrair vai puxar as duas estruturas ósseas. Então, sim, o músculo é o responsável por haver o movimento entre as articulações. Não são ossos. Ossos são rígidos e não se movem, tá? Não é a pele. Eu botei a pele ali só porque eu acho que estava acabando minhas opções de pergunta. Não são tendões, porque os tendões são uma estrutura dentro do músculo. É a parte do músculo que se liga ao osso, ou seja, ela é mais calcificada. Não é tendão. Vamos então à parte de sistema nervoso. Vamos lá, galera? Todo mundo acha que nervo é aquela partezinha da carne, aquela parte dura da carne, por exemplo, né? Que tu não consegue mastigar ou fica lá mastigando meia hora, né? Peguei um nervo. Na verdade, aquilo não é um nervo, tá? Até pode ser que seja uma parte pequena, mas enfim, geralmente não é, tá? Aquilo provavelmente é o tendão, que é essa parte que eu falei que ela é mais calcificada do músculo
e que vai ser ligada no osso, tá? Nervo, ele tem apenas a função de enviar sinal do cérebro para o corpo e do corpo para o cérebro, ou seja, é como um fio, tá? É como um fio elétrico. Digamos que o cérebro de vocês aqui, ó, é como a CPU do computador, para quem é mais ligado em informática aí vai saber, né? E aqui tem os cabinhos, o cabo que vai lá para o mouse, vamos ver se eu desenho o mouse direito aqui, o mouse, aí tem outro cabinho que vai lá para o teclado, basicamente, o cérebro é a CPU, e os músculos e os órgãos do corpo, por exemplo, aqui era para ser um coração, não sei se dá para entender, tá? E aqui é um músculo qualquer do corpo, né? O cérebro envia um sinal através desse nervo, né, que é cheio de neurôniozinhos, e vai lá para o músculo para mandar ele contrair. Ou o cérebro envia um sinal nervoso através de neurônios dentro de um nervo lá para o coração para mandar ele acelerar, por exemplo. Por quê? Porque por algum motivo, tá? E esse sinal ele vai dentro desse fiozinho que se chama neurônio. Provavelmente vocês já ouviram falar que vocês, por exemplo, devem cometer muito isso, esse bullying, né? Aquele cara lá é mongoloide, olha como ele anda, ele é meio desengonçado ou algo do tipo, né? O que isso significa? Que talvez ele não pratique esporte, ou ele fique só dentro de casa, no computador ou algo do tipo, e ele não se movimenta. Portanto, esse fiozinho que liga o cérebro dele lá no músculo, ele está atrofiado. Por quê? Porque não trabalha. Se você tem uma rotina de fazer exercícios constantemente e de estar trabalhando o movimento, você vai incentivar o seu fiozinho, que é o neurônio, a se desenvolver e a ficar com uma melhor coordenação motora, né? Isso se chama coordenação motora. Então, o cara que é do sítio e o cara que é do apartamento. O cara que é do sítio e que ele tem uma rotina de trabalho direto, que ele tem uma rotina de atividade física, de exercício, que ele sobe em árvore, que ele brinca correndo o dia inteiro e que ele tem uma atividade física muito constante, a musculatura dele vai estar mais desenvolvida e a coordenação motora dele vai estar mais desenvolvida para aquelas atividades que ele está acostumado a fazer, né? O cara que fica em computador então não tem coordenação motora? Não, ele tem específico porque ele faz. Se ele fica o dia inteiro teclando, digitando e mexendo o mouse no jogo, a coordenação motora fina dos dedos dele provavelmente vão estar muito mais aguçadas do que um cara lá que só corre ou que faz outras atividades, no sítio, por exemplo. Mas a questão é essa, vocês entenderem que tudo tem um porquê. Bom, seria mais ou menos isso. Outra coisa que eu queria falar, que vai ajudar vocês a entenderem mais ou menos esse sistema, né? Por que que o cara que quebra a coluna, por exemplo, ou leva um tiro na coluna, ou tem alguma lesão na coluna, ele acaba ficando paraplégico, né? Ou, em alguns casos, tetraplégico. Ele perde os movimentos da cabeça para baixo, ou do ponto que foi lesionado na coluna para baixo. Por quê? Não sei se dá para enxergar aqui, vamos ver. Dá. Tem um desenho de uma coluna aqui, tá? Não sei se dá para enxergar. Esse fiozinho, grande parte deles, tá? Alguns passam por fora, mas a grande parte deles sai do cérebro, passa por dentro da coluna vertebral, são vários ossinhos, e esse neurônio passa dentro. E vai lá pro braço, digamos assim. O outro vai descendo, vai lá pra perna. O outro vem descendo aqui e vai lá na ponta do pé. Então, se por exemplo eu tive uma lesão na minha lombar e eu rompi esse neurônio, esse fio que leva informação para os músculos e para os órgãos e que recebe, né, informações dos músculos e dos órgãos e envia para o cérebro também, esse fiozinho ele vai estar corrompido e não vai mais passar sinal. Ou seja, a tua perna está lá, ela tem músculo, ela tem osso, ela tem sangue, ela tem tudo que deveria ter, porém o cérebro não está enviando, o CPU, né, basicamente aqui o cérebro, não está enviando sinal lá para o mouse.
porque o fio foi corrompido no meio. E a nossa medicina ainda não chegou ao ponto de conseguir reformar, né, digamos, esse fio através de algo natural. Existe fisioterapia para tentar estimular, existe a medicina através de sinais elétricos que tenta estimular a perna a voltar a funcionar, e a esses neurônios, esses fiozinhos aqui evoluírem e irem ganhando força novamente, mas a gente ainda não chegou nesse ponto. Por isso que tem muitas pessoas cadeirantes que, se acidentou de carro, teve uma lesão na lombar, dali para baixo não vai passar sinal, então ele vai ter que ficar sentado. O cara que é tetraplégico, o cérebro dele está funcionando tudo normal, o corpo dele está funcionando tudo normal, porém não está passando sinal do cérebro para o resto do corpo, braço, pernas, tronco em si. Portanto, ele fica tetraplégico. Eu vou deixar aqui agora para vocês um link, tá? De um site que se chama Zygotebody. Nesse site vocês conseguem ter acesso a um corpo humano, tá? Então vocês conseguem ir dessecando ele e vendo do que ele é formado, né? Por exemplo, desde a pele, aí vai dessecando músculos, ossos, sistema linfático, sistema vascular, até chegar no osso e até ficar sem nada. Então, eu acho interessante para quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, quem tiver gostado da aula, pode estar entrando nesse site para estar pesquisando e tal. Fechou, galera? Muito obrigado.